Ouça isso, impressionante. Qual é a força secreta do Estado de Israel do povo judeu? Qual é? O que você diz? Eu te conto o que eu acredito. Como você sabe, por um lado é verdade, em um nível objetivo, né, o povo de Israel, o Estado de Israel, tem um exército forte que ama sua terra, ama seu povo e ama a humanidade. Sempre que lutamos pela paz mundial. A guerra atual é uma batalha entre o bem e o mal. Como você sabe, os árabes do Hamas cometeram um massacre em Israel e o povo de Israel se levantou na terra de Israel. Também o mundo inteiro, tanto o povo de Israel na diáspora, no exílio, nas nações do mundo, bem como não-judeus que amam Israel, se levantaram para dizer que é preciso colocar um fim nisso e que o bem vença o mal. É assim, isso é assim. É o objetivo que o povo israelense tenha um exército forte. Também tem um serviço secreto, o Mossad. Talvez você tenha ouvido? Quer dizer, temos muitas ferramentas a nível objetivo, mas nossa verdadeira força muito mais real. Embora esta seja uma força muito importante, a que dissemos a nível de país, a nível do exército, a nível do serviço secreto, claro, mas há uma força muito mais real. Vou te contar. Está escrito no livro de Isaías. Digo assim, em hebraico bíblico, e depois traduzo para o português. Diz não temas, verme Jacó, realmente chama muito a atenção, como não temas, verme Jacó. Como vocês sabem, nós somos o povo de Israel, o povo de Deus, Jacó é Israel, Jacó, em hebreu Jacó é Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Portanto, somos o povo de Israel, os filhos das 12 tribos que saem de Jacó, e somos o povo de Israel, o povo de Jacó. E por quê? A semelhança entre nós e um verme é bastante surpreendente. Agora ouça o que nossos sábios dizem, é impressionante. Um verme, você sabe onde ele tem sua força? Na sua boca. Como você deve saber, existem lugares no mundo onde há árvores gigantes. Imagine, feche os olhos, pense em um tronco gigante, uma árvore gigante, mas antiga. Uma árvore muito, muito antiga que de repente balança e se quebra. As pessoas não entendem como ele se quebrou. Depois investigam e o que acabou sendo? Ele tinha vermes que o estavam corroendo por dentro, corroendo por muitos anos, e esses vermes fizeram com que essa árvore incrível se quebrasse. Pense no tronco dessa árvore. Quantos vermes podem ser? Milhões de vermes. Mas o verme sendo perseverante com sua boca, tac, 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 tac. Não sei quanto tempo será necessário, podem ser dias, meses ou até mesmo décadas. Chega um momento que quebra a árvore. Portanto, a força da boca é a força do povo. Israel, o que fazemos com a boca? Oramos a Deus, abençoamos nossos amigos, abençoamos as nações do mundo. Como Deus prometeu a Abraão que todas as nações do mundo vão ser abençoadas. Através dele, de nós e de seus filhos. Ou seja, qualquer pessoa inteligente que acredita na Bíblia, a primeira coisa que ela deveria querer é que nós, o povo de Deus, o povo israelense, tenhamos sucesso. Por quê? Porque nós trazemos bênção ao mundo. Quando o povo de Israel está em sua terra e vivemos como devemos viver, no lugar correto, que é a terra de Israel. É apenas para a bênção do mundo inteiro. Assim, Deus promete a Abraão e a sua semente, a sua descendência. Abraão, Isaque, Jacó, como dissemos, Abraão e Isaque em hebraico. Abraão e Isaque vêm a Jacó, Abraão, Isaque e Jacó. Nossos patriarcas, que a bênção é através de nossos patriarcas e, portanto, para nós, para quê? Para abençoar toda essa humanidade. Então a boca é o que diferencia o ser humano da criação. Unquelus, o convertido unquelus sagrado, unquelus, que faz a tradução da Torá em aramaico, no antigo aramaico não hebraico. Unquelus, que é uma pessoa, uma história impressionante. Unquelus.
se converteu ao judaísmo era familiar, se me lembro bem, de um imperador romano, o qual conhece o judaísmo. Era alguém, obviamente, muito honrado em Roma. Decide deixar todas as honras, o dinheiro e fazer parte do judaísmo. E se transformou no principal, basicamente, tradutor da Torá para o aramaico. O aramaico, naquele momento, era o idioma que era mais universal naquele momento. Mas o aramaico, escrito por Onkelos, o convertido Onkelos, o santo Onkelos, é um aramaico que tem inspiração divina. Dizemos no livro Ruach HaKodesh, uma pessoa santa Onkelos. De fato, contam que este imperador romano enviou emissários para convencer Onkelos a voltar para Roma. E Onkelos era tão inteligente e tinha tanta luz interna e que projetava tanta força, que os emissários que vinham de Roma eram convencidos por Onkelos a fazer parte do judaísmo e se convertiam ao judaísmo, o judaísmo. Saiba que não somos um povo proselitista. Nós entendemos que cada indivíduo no mundo, seja judeu ou não judeu, tem uma missão. Certamente, aquele que se converteu ao judaísmo tinha sua alma destinada a fazer parte do povo de Israel. Mas isso só Deus sabe e só Deus ajuda a pessoa convertida a se converter. Mas nós não acreditamos que todo mundo deveria ser judeu de maneira alguma. Nós acreditamos que cada nação tem um propósito e tem uma missão específica e sagrada no mundo. Assim como um corpo, o corpo humano, ninguém quer que todo o corpo seja puro coração ou pura cabeça, ou puros ouvidos, ou puros pés ou mãos. Uma pessoa inteligente entende que o corpo precisa ter todas as suas partes. E a boa coordenação de todas essas partes, a conjunção de todas essas partes, formam um bom corpo que funciona. Como se Deus quiser, como corresponde, e assim é o povo judeu. Entendemos que todas as nações somos como um grande corpo, no qual todos viemos à vontade de Deus, todos viemos à vontade de Deus com alegria e bom coração. E Onkelos, certamente, quando vinham, dizia não volto para Roma, ele dizia não, olha, eu acredito nisso seriamente. Quando perguntavam o que os judeus dizem sobre isso, Onkelos respondia, nunca ouvi, imagino. De repente, esses romanos se convertiam ao judaísmo porque entendiam que era o que tinham que ser. Evidentemente, essas almas pertenciam ao povo judeu. Assim, impressionante. Então isso, entre parênteses, te contei uma história incrível. Portanto, voltando ao que eu queria te contar, que é a boca, o orar a Deus. E Onkelos, como define o primeiro homem? Adão? Ele diz, Ruach Memalela, diz espírito falante. Essa é a definição que Deus dá ao primeiro homem, a Adão. Ou seja, quando falamos do primeiro nome que Onkelos dá a Adão, implica essência. Qual é a essência do primeiro homem? Adão, que basicamente somos nós, ou seja, todos viemos de Adão, é de Adão, e Eva é o que é Ruach Memalela. Um espírito que fala basicamente o falar basicamente é o que nos diferencia das demais criaturas. Portanto, tanto os judeus como todas as nações do mundo precisamos ter muito cuidado com o que dizemos. Orar a Deus, somente a Deus. Deus é um, nosso Criador, o Todo-Poderoso. Obviamente, o segundo mandamento diz que não terás ídolos diante de mim. Há uma proibição de orar a qualquer tipo de objeto ou pessoa que não seja Deus. Só oramos a Deus, ao nosso Criador, o Todo-Poderoso. É proibido que haja intermediários no meio. Não terás ídolos diante de mim. Ou seja, entre tu e Deus, não há nada diante de Deus e tu. Basicamente, não coloque intermediários no meio, tal coisa não existe. Na verdade, é uma proibição bíblica, né? É proibido orar a algo ou a alguém, seja uma estátua, ou seja algo que você não vê, mas que não é Deus, o Todo-Poderoso, né? O Criador. A proibição do segundo mandamento é aplicável a toda a humanidade. Portanto, o povo judeu temos, como dissemos, um exército, graças a Deus, um serviço secreto, graças a Deus. E temos nossa boca para orar, para agradecer a Deus, orar por toda a humanidade, pela vitória do povo, do bem, que o bem vença contra o mal, que a luz vença a escuridão, que o bem basicamente seja o que governe. Por quê? Porque queremos um mundo de paz, um mundo de harmonia.
Saiba que o objetivo dos extremistas do Hamas ou qualquer tipo de grupo islâmico extremista é eliminar tudo. Heresh, de que é Heresh? Heresh é toda pessoa que não acredita no fundamentalismo islâmico como eles acreditam. O fundamentalismo islâmico como eles acreditam é de uma forma muito específica que inclui, entre eles há discussões e muitas brigas, quem é o verdadeiro islâmico. Portanto, se você é de uma religião específica que não seja islâmica como eles acreditam que você deveria ser, você pode ser um islâmico pacifista perfeito, quer a paz e a harmonia, perfeito. Mas se você é assim, está na lista negra deles. Se você é católico, está na lista negra deles. Se você é judeu, obviamente está na lista negra deles. Do Hamas ou do Hezbollah, qualquer tipo de grupo terrorista, ou seja, o objetivo deles é basicamente tornar todo o mundo islâmico de acordo com seus princípios extremistas de terrorismo. Portanto, é preciso saber que esta é uma guerra mundial de ideias. O povo judeu quer vencer para que haja paz no mundo e bênção no mundo. Que façamos a correção, tikkun, olam, como se diz em hebraico, correção do mundo, que façamos o bem no mundo. A vontade de Deus com bom coração e alegria. E que é outra arma do povo judeu, a união entre o povo judeu. Vou te mostrar algumas fotos. O povo judeu veio de diferentes lugares do mundo. Aqui você tem uma foto de judeus do Iêmen, judeus de Xemém, aqui judeus da Etiópia, Vim da América do Sul, de cada canto do mundo. Os judeus retornam ao lar. Isso é uma bênção para o mundo inteiro. Aqui, como vocês veem. Na festa de Sukkot, na festa das cabanas, no Muro das Lamentações, o povo de Israel orando a Deus, com as 4 Arbat Aminim, as 4 especiarias de Sukkot, as festas das cabanas. E esta é a união. Aqui certamente há judeus de todos os lugares. Talvez haja pessoas das nações que amam Israel, que estão observando esta cena impressionante. O Muro das Lamentações. Oskiba ite Beit Filá, e que fará fila para mim, está escrito. Deus diz que o Beit Hamikdash, o Santo Tremor em Jerusalém, diz, é uma casa de oração para todas as nações. Pensa, nos dias do rei Salomão, as nações traziam ofrendas e havia paz no mundo e abundância material, espiritual impressionante. Queremos superar os dias de hoje e ser ainda melhores do que antes. Imagine as pessoas das nações pedindo conselho ao rei Salomão, o sábio dos sábios de toda a história, peça o conselho assim. Harmonia e amor no mundo inteiro, isso é o que queremos, e mais ainda. Aqui, olhem. 2 soldados do exército israelense colocando tefilim no Muro das Lamentações. E assim, essa é a união também, essa é a força do povo de Israel, que é a união e a amor. E dizemos palavras de encorajamento, de amor, de motivação, de querer o bem para o mundo inteiro. Como Deus prometeu a Abraão que seríamos uma bênção para as nações, queremos ser luz para as nações, bênção para todos, isso é o que queremos. Essa é a verdadeira força do povo judeu, do povo israelense. E também te convido a fazer o bem com a tua boca e com toda a tua pessoa. Querer o bem de boas palavras. Oração a Deus para que proteja o povo israelense, para que proteja o mundo e que vençamos, que haja uma vitória total, com proteção total ao povo de Israel, às nações que amam ao povo de Israel e às pessoas que amam o povo de Israel. Proteção total e abundância divina espiritual, abundância material em todos os níveis, que sejamos condutos limpos da abundância de Deus. Receber essa abundância para redistribuí-la mundialmente. Reduzir bem, luz e coisas boas, bênçãos, isso é o que queremos. Que todos nós tenhamos, se Deus quiser, apenas bênçãos. E que cada um de nós tenha o mérito, cada um de nós tenhamos o mérito de cumprir nossa missão no mundo e saber a cada instante que Deus cuida de você, Deus te ama, Deus confia em você. Nós judeus dizemos a primeira frase, quando acordamos, agradecemos a Deus porque Ele nos dá a alma. Depois dizemos, Rabá, emunateja, grande é a tua, emuná, a tua fé em mim. Deus, se Deus confia em ti, não confiarás em ti mesmo? É o remédio para a sua autoestima, confia em si mesmo. Deus é o primeiro que confia em você, como disse um grande sábio.
O dia do aniversário da pessoa é o dia que Deus decide. Que este mundo não pode existir sem você, seu aniversário, se o mundo não pode existir sem você. Se você existe agora, não é porque Deus precisa de você. Ele decide precisar de você. Faça sua missão, peça a Deus com suas palavras. Ore para que Ele te ajude a fazer sua missão no mundo, a fazer a vontade dele. Com alegria, sucessos e bênçãos.